Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 2 da classe de adultos, o novo nascimento. E quantas pessoas hoje estão na igreja e ainda não nasceram de novo, né? Fique aqui comigo que eu vou te dar algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da lição de hoje. Também vou te dar as respostas do Revisando o Conteúdo. E o que é o novo nascimento, né? Tem algumas coisas a respeito do assunto que é bastante interessante. E eu vou me ater principalmente na questão religiosa do negócio, na ideia mais da liderança, para que você tenha assim, uma compreensão que nem tudo, como já diz o mundo aí, né? Nem tudo que reluz é ouro. Né? Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então nós já vemos aqui que o que é o novo nascimento. É uma mudança completamente radical de quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador. Ou seja, a transformação da vida daquele pecador. Veja, por exemplo, o caso de Zaqueu, em Lucas capítulo 19. Ele teve uma mudança completamente radical na sua maneira de viver, assim também como Saulo. Saulo também, depois que ele aceitou a Cristo como Salvador, quando ele teve um encontro com Jesus, na verdade foi Jesus que teve um encontro com ele, né? Se a gente for olhar, né? Que ele estava andando e Jesus que apareceu para ele, vê que tem uma completa diferença, houve uma mudança radical. Por quê? Porque houve um novo nascimento. Essa é a ideia do novo nascimento. Ele é uma mudança completamente radical na vida do pecador. É um pecador agora arrependido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Introdução. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Regeneração, se regenerar. O homem sozinho, ele não tem a capacidade de ser regenerado. Nós somos regenerados somente através de uma manifestação divina. Não há uma outra maneira, o homem não consegue se regenerar. Nós dependemos da graça do Senhor, dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo, dependemos da palavra de Deus para que nós venhamos ser verdadeiramente regenerados. Jesus e Nicodemos. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Qual era o cenário aqui? Jesus estava ficando famosinho, né? Como diz o mundo aí fora, né? Jesus estava tendo uma fama, era uma grande fama na verdade, né? Jesus estava andando uma grande fama. Por quê? Porque Jesus operava milagres. E qual foi o grande milagre da vez aqui? A transformação da água em vinho. Há algumas questões complexas que envolvem a transformação, mas é bem verdade que Jesus foi conhecido justamente por isso, porque transformar água em vinho, como isso é possível? Para Jesus, nada é impossível. Então, esse cenário despertou o interesse de Nicodemos. Como pode um homem fazer isso? O que ele faz? Quais são as artimanhas, né? Qual algo que ele usa? Né? Qual foi a fórmula química que ele usou para fazer esse grande milagre? Como isso é possível? Então, ele teve um interesse em procurar Jesus durante a noite para questioná-lo através dos seus ensinamentos. E quantas vezes hoje, lembra que Nicodemos, ele é uma pessoa, era, né, uma pessoa muito respeitada ali em Israel, porque ele era mestre, ensinava a palavra. E aqui traz um grande ensinamento para nós. Quantas vezes os professores da escola bíblica dominical, vamos trazer aqui para o nosso lado, né, trazer para nós essa responsabilidade, é importante que nós venhamos trazer para nós essa responsabilidade. Quantas vezes nós, professores da escola bíblica dominical, vamos questionar os ensinamentos de Jesus? Como assim questionar? Nós somos, muitas vezes, de modo geral, conhecedores da palavra,
mas nós muitas vezes não conhecemos o Verbo que se encarnou. Nós não conhecemos o Verbo da palavra que é Cristo. Nós não conhecemos o fundamento de Cristo. Nós não conhecemos Jesus na sua essência. Lembra quando houve aquela tempestade no mar? O que aconteceu? O que os discípulos diziam entre si? Quem é este que até o mar lhe obedece? Ele é o Cristo. Ou seja, os discípulos andavam com Jesus, mas não sabiam quem ele era de fato. Então, muitas vezes os mestres na escola bíblica dominical, ou em seminários, ou em questões teológicas também, até conhecem bem a palavra, são doutores da lei, mas não conhecem a graça quando ela lhe é manifestada, no caso Cristo. Então, essa questão é muito importante, porque quantas vezes os mestres, os religiosos de modo geral, né, pastores e tal, querem fazer um questionamento: olha, como pode esse homem que acabou de chegar, ou essa moça que acabou de chegar, operar milagres? Por que Jesus usa ela e não usa a mim? Eu estou aqui há tantos anos, ensino a palavra, faço isso ou faço aquilo. Então nós devemos ter entendimento de que nós devemos saber quem nós somos, mas nós também devemos saber quem Cristo é, de fato. Porque é muito fácil falar que Jesus é o Cristo, mas é o Filho de Deus, mas e para mim, na essência, será que de fato eu vejo que Jesus de fato ele é o meu Salvador? Então isso é um grande questionamento que nós devemos fazer. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Aqui vemos já começa a melhorar as questões. Aqui Nicodemos ele vê que verdadeiramente há uma autoridade de Deus sobre a vida de Jesus. Talvez ele possa pensar, né, se tem uma autoridade sobre Jesus, também pode ser que de alguma forma esse poder, essa autoridade também venha para mim. Então, possa pensar sobre isso também. Então, ele via que Jesus ele não era somente um mestre, mas era uma pessoa enviada por Deus. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 1, vai nos falar acerca de Jesus algo muito interessante e muito curioso até. Por quê? Porque Jesus ele não era somente um mestre que falava o que tinha que ser feito. Ele falava e fazia. Atos capítulo 1, versículo 1. Ele fazia, ele ensinava fazendo. Então Jesus não era somente um mestre. Ele poderia muito bem, por exemplo, dizer algo, por exemplo, transformar a água em vinho, precisa ser transformada a água em vinho. Mas o que ele fez? Ele foi lá e transformou. Ele não falou que a água tinha que ser transformada em vinho. Ele foi lá e transformou. Ou seja, ele ensinava fazendo. Então, muitas vezes, as pessoas hoje têm principalmente aqui a questão da liderança, tanto líderes de departamentos ou líderes de congregação, de campo e tal, parece não compreender esse negócio. Não é somente dar a ordem, emitir uma ordem, uma atitude. É preciso mostrar como é que se faz. Quantos líderes hoje é muito autoritário no falar, mas não tem autoridade no fazer? Quantas vezes os líderes hoje estão completamente com seus corações vazios, não tem nada de Deus. Então, quando acontece algo extraordinário na igreja que ele lidera, por exemplo, ele já quer fazer questionamento, porque ele acha que tudo tem que passar pela mão dele. Então, não é assim. O nosso Senhor Jesus, ele não é somente um mestre que apenas fala, ele faz, né? Então, veja que é muito interessante nós vermos que Nicodemos ele não tinha nenhuma hostilidade sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos dele. Ele queria, na verdade, era compreender esse novo ensino, porque verdadeiramente, imagina aqui no cenário como ele, que nunca viu, ou possivelmente nunca presenciou um milagre, e começar a saber de milagres de Jesus, quem é esse Cristo? Quem é esse Jesus? Por que ele faz isso? Qual o tipo de ensinamento dele? Então é muito importante que nós venhamos verdadeiramente, como nos diz Osés, capítulo 6, né, versículo 3, prosseguir em conhecer o Senhor. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito
para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. A mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados vai trazer muito essa ideia de nascer de novo. Há pessoas, como foi o caso, como já citei aqui de Zaqueu e de Saulo, que realmente precisam nascer de novo. Quantas pessoas não precisam nascer de novo? Até Nicodemos precisava nascer de novo. E quantas pessoas dentro da igreja, pastores, líderes de modo geral, precisam também nascer de novo? Quantos líderes hoje estão perdidos na casa do Pai? Acham que porque são pastores, são líderes, são salvos por isso, vivem pessoas, vivem de aparência. Eu não estou dizendo aqui todos os pastores e todos os líderes, estou colocando aqui de uma forma bem prática para que nós venhamos compreender que muitas vezes pastores e líderes e até mesmo membros, né, estão dentro da casa do Pai, mas estão perdidos. Lembra lá de Samuel? Samuel estava na casa de Deus, mas ainda não conhecia a voz do Senhor. Quando ele ouviu a voz do Senhor, o que ele fez? Ele foi ao seu líder. Mas quantas vezes as pessoas estão indo aos seus líderes, né, ou pastores, de modo geral, mas esse também não conhece, não compreende que é o Senhor que está falando e demora para compreender que é o Senhor que está falando. Então, é muito interessante que nós vemos verdadeiramente ter um diálogo com Jesus, com o nosso Senhor, saber realmente quem Ele é, ver que realmente nós precisamos ter o nosso coração arrependido de nossos pecados. Sinopse: a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. É muito interessante, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos diz que nós somos uma nova criatura, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura eis que tudo se fez novo, não é assim? Pois bem, essa é a ideia da regeneração, é uma nova criatura, essa pessoa foi regenerada, né? Foi transformado no seu interior, não é somente uma transformação exterior, ou seja, uma pessoa, de modo geral, só muda suas vestes e agora ele se veste bem e agora ele foi regenerado. Não, isso não é regeneração, isso aí é bom gosto, é ser chiquíssimo. Mas aqui é uma questão interna, de caráter. E é muito interessante falar sobre caráter, porque caráter ele tem um ponto interessante que é a reputação, né? E é sempre bom deixar isso claro para que as pessoas compreendam. Quantas pessoas hoje têm uma boa reputação, andam de terno e gravata nos púlpitos, por exemplo, até falam bem, mas o seu caráter é duvidoso. Por quê? Porque caráter e reputação são questões diferentes. O que é reputação? Reputação é aquilo que alguém pensa sobre outro alguém. Caráter é quando esse alguém é o que de fato ele é quando ninguém está observando. Então veja que há aqui completamente uma mudança que somente pela graça nos é concedida. Ou seja, é um presente. O fato de nós mudarmos, né, ou melhor, sermos mudados, né, do nosso caráter, é algo que vem pela graça. Uma pessoa que outrora fazia coisas horrendas, horríveis, hoje é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro porque foi regenerada, teve realmente um novo nascimento pela graça e por isso ele é uma nova criatura. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua esta obra regeneradora através do Espírito Santo que concede nova vida ao pecador. Processo. Na questão cristã, tudo tem um processo. E é uma questão que bem clássica, né? O grande problema da dor é que ela não vem depois do processo, né? Ela vem durante o processo. Quando há uma situação pela qual você está sofrendo uma questão física, aquela dor vai doer durante o processo. E isso aqui é muito interessante para nós entendermos que a questão do processo, dessa regeneração,
vai doer durante o processo. E que processo é esse? Quando uma pessoa aceita a Cristo como Salvador, começa ali a regeneração. Então ela começa a cada dia ser regenerada. O seu Espírito Santo regenera a pessoa instantaneamente, mas aquela regeneração ela precisa ser trabalhada para ser contínua. Porque se o Espírito Santo ele regenera aquela pessoa instantaneamente, mas aquela pessoa começa a fazer tudo de novo, então aquela regeneração vai se perdendo. Então o que essa pessoa faz? Essa pessoa já fez tantas coisas vis, coisas horrendas, agora ela começa a ter que ser regenerada. Então é um processo que demora dias, semanas, meses e até anos para ser completamente concluída. Então existe um processo aqui. E durante esse processo, todas aquelas questões que ele fez de ruim, ele vai ter as consequências. E é isso que é a dor. A dor vem no processo. Enquanto a pessoa está sendo regenerada, ela está sentindo aquela dor do processo. Então a grande questão é sempre o processo. Eu estou passando, por exemplo, por uma situação física que dói durante o processo. Se doesse depois, eu não teria muito problema. É só dar aquela dor enorme depois e está tudo certo. Mas não, o problema é que dói durante o processo. Então a dor parece que fica mais intensa, é mais difícil de resistir. Então há uma questão que nós precisamos compreender, que é a questão do processo, a dor do processo, para que nós venhamos verdadeiramente ser regenerados. A necessidade da regeneração do pecador. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma vida nova. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Jesus conquistou a nossa oportunidade na cruz do Calvário. E qual é a oportunidade? De sermos regenerados, de sermos pessoas melhores, a cada dia melhores para o reino. Nós devemos ter a nossa vida transformada. Ainda que muitas vezes pessoas que aceitam a Cristo como Salvador passem por um processo até mesmo de situações difíceis, né? Penosas até, como, por exemplo, ter uma prisão decretada, por exemplo, e ser preso e passar num processo de um presídio. É uma situação difícil, mas é importante que nós devemos compreender e dar valor a essa oportunidade que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário. Porque outrora uma pessoa que cometeu um delito e vai pagar na justiça por isso, mas ainda assim ela está sendo regenerada pelo Espírito Santo, porque Jesus conquistou esse direito na cruz do Calvário. Sinopse: o ser humano é por natureza um pecador. Por isso a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior, que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Há uma questão aqui bem clara, que a regeneração ela não é algo físico ou material, ou seja, não é porque alguém desceu as águas, não é porque alguém está usando um terno e gravata que ele está sendo regenerado. Não é esse o ponto. O ponto é que verdadeiramente a pessoa é nascida do Espírito. Mesmo porque muitas pessoas, e não são poucas, muitas pessoas que descem as águas vão para a eternidade sem Jesus. Por quê? Porque nem todos eles são de fato regenerados. Então há uma questão muito interessante de observar, que a água verdadeiramente ela não traz aqui a ideia da regeneração. É mais a ideia verdadeiramente do nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito. Então, quando verdadeiramente uma pessoa nasce, ela é purificada pelo Espírito, aí sim ela foi nascida de novo, ainda que por alguma razão ela ainda não desceu às águas.
Quantas pessoas ainda não desceram às águas, mas já está purificada pelo Espírito Santo? Por quê? Porque o batismo nas águas não é sinônimo de salvação. O batismo nas águas é mais uma declaração pública de que nós somos de Jesus, que nós aceitamos a Cristo como Salvador, mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa está salva, porque, mais uma vez, muitas pessoas que descem às águas, na verdade, partem para a eternidade sem Jesus. A palavra de Deus. Portanto, o Novo Nascimento, ou melhor, o Novo Testamento, apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. A palavra de Deus, ela é poderosa. Se nós pegássemos qualquer livro de qualquer país do mundo, Brasil ou de qualquer outro país, um grande livro de um grande escritor, um grande filósofo ou filósofa, é isso mesmo, né? Escritora, e colocar nos hospitais ou nas celas das cadeias ou distribuir para o mundo, as pessoas vão ter uma certa intelectualidade aumentada, mas isso não irá transformá-las. Por quê? Porque o único livro que transforma é a palavra. A palavra de Deus, ela sim, quando é implantada nas escolas, por exemplo, nas cadeias, por exemplo, nos hospitais, ela verdadeiramente transforma pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma semente que o Espírito Santo usa para fazer de nós novas criaturas. Porque quando nós vamos verdadeiramente observando a palavra, obedecendo a palavra, nós vemos que verdadeiramente o nosso caráter ele é modificado. E ele é tão modificado a ponto de que até o nosso palavreado muda. Nós começamos a falar palavras que estão na palavra do Senhor. Nós começamos a associar a palavra de Deus à nossa vida. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia diz? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós deixamos de pecar. E uma nova criatura, ela não é pecadora, não vive uma vida de pecado, que eu quero dizer, né? Que existe uma questão prática aqui, né? Todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos uma vida de pecado. O mundo peca hoje e peca amanhã, diferente de nós. Esse pecado que eu digo é um pecado para a morte. Ao pecado para a morte, as pessoas cometem todos os dias. Todos os dias as pessoas fazem coisas terríveis. Nós somos pecadores? Sim, nós somos pecadores porque todo ser humano tem a mesma natureza pecaminosa. Mas nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso nós não vivemos na prática do pecado. Nós brigamos para não pecar. É claro que uma hora ou outra a gente pode ser que nós venhamos perder o nosso passo e escorregar, né? Mas a Bíblia diz o quê? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Mas eu quero dizer que todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos uma vida de pecado, né? A verdade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. E aqui eu quero trazer uma reflexão para a sua vida. Há uma questão que muitas vezes as pessoas falam que não está correta, que as pessoas dizem que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Outros são um pouco mais ousados e dizem que Deus quer quantidade com qualidade. Todas duas estão erradas, porque na verdade Deus não quer quantidade ou qualidade, ou ambas. O que Deus quer realmente é que todos sejam salvos na pessoa de Jesus. Deus não quer que ninguém se perca. Mas sim, muitas pessoas se perdem. Só para a gente ter uma ideia aqui de dados, né, da questão missionária, aqui, só para a gente ter uma ideia aqui para fechar, de cada 100 pessoas, 97 parte para a eternidade sem Jesus.
Mas é o desejo de Deus? Não, o desejo é que de cada 100, os 100 sejam salvos. Essa é a ideia de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Então isso significa e traz para nós uma reflexão muito importante. Ora, se Deus não quer que ninguém se perca, isso inclui a minha família, inclui o meu vizinho. Mas como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Então eu preciso pregar para eles. Eu preciso falar do amor de Deus para eles. Para quê? Para que se cumpra isso daqui, que Deus não quer que ninguém se perca, então vamos trazer mais pessoas para o reino. Nós sabemos que as pessoas vão se perder, que muitas pessoas vão se perder. Mas quando nós tomamos a responsabilidade de falar, olha, o mundo todo pode se perder, mas o meu irmão não. O meu irmão eu vou pregar para ele, a minha mãe, a minha avó, o meu vizinho, eu vou pregar para eles porque eu quero eles junto comigo. Nós não conseguimos abraçar o mundo, mas aquele vizinho do nosso lado, esse sim nós podemos evangelizá-lo, né? Os nossos familiares, os nossos amigos e até, por que não dizer, o nosso inimigo, né? Pessoas que, ainda que você queira paz com ele não quer paz com você, né? Infelizmente é assim. Então nós devemos ter essa ideia, né? Para que nós venhamos compreender que a vontade soberana de Deus é que ninguém se perca. Sinopse: a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Conclusão: dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. A nossa natureza humana é uma natureza terrível, pecaminosa, mas nós precisamos vencê-la. Como é que nós vencemos isso? Alimentando a nossa parte espiritual. Eu gosto muito da ideia da águia. Vou compartilhar com você. A águia, ela tem em média 2 filhotes. Sempre 2 filhotes. E sempre um morre e um vive. E qual é a diferença? A diferença é que quando a mamãe águia vai alimentá-los, sempre tem um engraçadinho que é mais esfomeado do que o outro, que deve ser crente, né? Que come que é uma beleza. E ele sempre chega primeiro, então ele come todo o alimento que a mãe traz. E isso vai acontecendo até que aquele outro que não come, ele acaba caindo do ninho e morre. Então veja que qual é a ideia aqui para nós? Trazendo aqui a ideia da águia, dos 2 filhotes, é como se nós tivéssemos 2 naturezas, e não é isso? A carne e o espírito. Então qual é que vamos vencer? Ou melhor, qual das duas vai vencer? Aquela que nós alimentarmos mais. Revisando o conteúdo. Número 1. Um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo quanto entre os seus colegas fariseus. Número 2. A afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. João capítulo 3, versículos 3, 5 e 6. Número 3. A regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Número 4. Devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Número 5. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Então, que nós venhamos a cada dia mais observar como é o nosso novo nascimento. Será que verdadeiramente eu nasci de novo? Será que verdadeiramente eu estou dentro dos parâmetros que o Senhor me quer? Será que verdadeiramente eu estou ensinando a palavra como precisa ser ensinado? Será que eu, de fato, eu sou uma pessoa que nasceu de novo? Eu fui realmente restaurado, transformado, regenerado pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor? Será que verdadeiramente a palavra de Deus está tendo realmente lugar no meu coração? Será que eu estou meditando na palavra de Deus de dia e de noite? Então nós temos que ver e viver que nós devemos nascer de novo. Talvez, por que não dizer, todos os dias, né? Todos os dias reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos dependentes da graça de Deus, que sem essa graça nós não conseguimos viver. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!